Alguém me indica um filme, pelo amor de Deus! Um filme! Conversê do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Feliz 2025. Precisei fazer aqui a conta, checar no celular, mas é 2025. Começando um novo ano, com uma nova lista de velhos filmes. Não, tô brincando. De filmes novos, filmes velhos, filmes que amamos. O meu, o seu, o nosso filme favorito. Eu adoraria, é sério, eu adoraria ter essa entonação, sabe? De locutor, de locutora. Dessas pessoas que ficam em frente à loja. E aí, mocinha? E aí, moção? Não tenho, né, gente? Não tenho. Me atrevi a criar um podcast porque sim, porque precisava, porque estávamos no meio de uma quarentena, estávamos no auge da pandemia causada pelo vírus Corona, número 19. Mas falando sério, o Conversê do Cinema completou 4 anos! Eu mesmo não me lembrava, eu achava que era 3. Eu fui checar aqui, ó, né, como é que chama esse negócio? Spotify. Eu postei o teaser não, o primeiro episódio, dia 28 de dezembro de 2020. Agora eu cliquei não sei na onde. Eu tenho um negócio que chama dedos nervosos. É uma síndrome que acompanha a minha família. A gente derruba copo, a gente derruba talher, é assim. A gente clica onde não queria clicar e estamos aqui falando nada sobre nada. Mas é isso. Ah, lembrei. 4 anos de Conversê do Cinema. Olha, foram muitos convidados. Foram muitos filmes. Eu tenho certeza que você já pegou dicas aqui, não só com a minha pessoa, mas principalmente com os meus convidados. Qualquer hora a gente volta a ter convidado aqui. Mas eu tenho muita gratidão por todo mundo que aceitou, porque não é um podcast badalado, não é um podcast que dá dinheiro. O objetivo hoje, pelo menos, não é esse. O objetivo é colocar para frente essas recomendações e conhecer um pouco as pessoas a partir da experiência que elas têm com o cinema. E aí digo cinema, tanto o cinema em casa quanto o cinema na sala mesmo de projeção, que é um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu já falei aqui num episódio recente, inclusive, que quando eu viajo para outro país, eu gosto de ver um filminho. Eu gosto de tentar, pelo menos, assistir um filme no cinema naquele país. Eu já fiz isso, óbvio, em Buenos Aires, né, na Argentina, onde eu morei, mas fiz isso em Nova York, numas férias que eu passei por lá. Já fiz isso em Portugal e gostaria de estar fazendo em outros países. Fiz isso no Uruguai, gostaria de fazer isso mais vezes. Quem sabe 2025 ou 2026. Esse ano acho que eu não farei uma viagem longa. Eu sei que vocês estavam curiosíssimos para saber disso, mas falando sério, acho que esse é um ano de ficar quieto, viajar por aqui e focar em outras coisas da minha vida que estão mudando e mudando para melhor, graças a Deus. Obrigado, Senhor. A minha irmã e eu, a gente tem esse meme do Obrigado, Senhor, porque o nosso pai, o seu Carlos, ele ama falar isso, Obrigado, Senhor, quando ele se senta à mesa para comer, seja almoçar, seja tomar café da manhã, seja jantar, ele fica tão feliz que ele fala sempre obrigado, Senhor. E realmente a gente tem que ser grato por ter o que comer, por ter saúde, por estar vivo, por ter um podcast, por estar ouvindo este podcast. Onde você ouve o Conversê do Cinema? Lavando louça, dirigindo, transando? Eu espero que não, porque senão vai ser um dos fetiches mais doidos que eu já vi. E olha que eu já saí com um cara, já contei aqui, eu acredito, ou já pensei em contar. Talvez eu tenha contado, editado e não tenha publicado, é possível. Mas eu já saí com um cara que o fetiche dele era que mandassem fotos pra ele embaixo da água. E eu não estou falando fotos do membro, fotos nu, não. Você mergulha a foto do seu rosto embaixo da água. Isso dava tesão nele. Deve dar até hoje. É um fetiche bastante inofensivo, mas também é bastante
circense, sei lá. E exige toda uma produção também, né? Não é toda câmera que a gente pode colocar embaixo da água. Cuidado, inclusive, aí com o seu celular que fala que é a prova d'água. Você colocar, dependendo da profundidade, vai estragar e você vai se dar mal. Por que eu estou falando isso? Eu não tenho a menor ideia como que eu vim parar aqui. Eu comecei celebrando este primeiro episódio e os 4 anos do Conversê do Cinema. Aceito presentes. O meu presente favorito neste momento é um convite para ir ao cinema. Vai começar aí a enxurrada de filmes estreando e reestreando, filmes indicados ao Oscar, ao Peladão Reluzente, como diz o Otávio Gá do canal Super 8, que é um dos meus canais de YouTube favoritos. E vai recomeçar, acho que vai reestrear muito filme e a gente vai ver muita corrida aí pro cinema. Eu, inclusive, gostaria de me despedir aí de vocês, porque eu fico muito focado aí nos indicados ao Oscar, principalmente em algumas categorias. Oscar de melhor filme, Oscar de animação, o roteiro também me interessa muito e fotografia também. As categorias de atuação, óbvio que a gente está aí na expectativa que a Fernanda Torres seja indicada, e vai ser, amém, obrigado Senhor, mas eu acho que as categorias de atuação, via de regra, elas acabam refletindo muito das categorias de melhor filme e melhor diretor, né? Melhor direção. Não sei, é uma categoria que me chama muita atenção, porque tem atrizes e atores que eu acompanho, que eu gosto muito, tipo uma Meryl Streep, uma Fernanda Montenegro. Tudo que elas fazem, a gente tenta assistir, eu pelo menos. Viola Davis também, Glenn Close. Aliás, assisti um filme da Glenn Close, eu acho que eu recomendei ele aqui no episódio passado, se eu não me engano. Um filme de terror, de possessão, muito, não sei, muito mal feito, muito nada a ver. E a Glenn Close tá no filme, imagina, essa mulher já fez tanta coisa boa, né? Já falei do Atração Fatal aqui, que é um filme fatal e atraente. É muito bom Atração Fatal. Eu dou vontade para as pessoas na rua e falar: olá, eu sou o Lipe Fonseca, você já assistiu Atração Fatal? É um filme legal, inclusive, de se rever. Se você assistiu lá na década de 80, 90... é legal de rever, porque a linguagem cinematográfica absorveu muitas coisas, né, do seu tempo, como toda boa arte, e evoluiu, se transformou. A própria Glenn Close foi fazer outras coisas, e é bom rever e perceber que o filme continua atual. Eu, pelo menos, achei que algumas discussões ali continuam muito atuais. Tudo bem? O que eu vou fazer nesse episódio aqui, que é um episódio comemorativo? Já falei que são 4 anos do Conversê do Cinema. Acho que já devo ter mencionado. Eu vou recomendar filmes para os meus amigos, incluindo convidados do podcast. E aqui eu preciso ser muito justo com 2 pessoas, o Igor e a Dani. São 2 melhores amigos que eu tenho, né? Duas pessoas que não são mais nem amigos, são irmãos mesmo. E eles costumam estarem nas minhas loucuras, costumam assim topar e ficar muito entusiasmados. E prova disso é que quando eu criei o podcast, convidei eles para os primeiros episódios, e eu fico muito feliz deles terem topado. Eles nem pensaram 2 vezes. O Igor trouxe no primeiro episódio o Central do Brasil, e que delícia, que isso nunca vai mudar, né? O primeiro episódio do Conversê do Cinema é um filme nacional, dirigido por um diretor maravilhoso, por um cara brilhante, que é o Walter Salles, que está aí de novo, né, na boca do povo, por conta do Ainda Estou Aqui. E isso não tem como apagar. Quer dizer, até tem, se alguém entrar lá e deletar o podcast, mas em termos de trajetória do podcast, o primeiro episódio foi falando sobre o Central do Brasil, que é também um dos meus filmes favoritos. E o Igor tem uma história com um dos atores do filme que ele encontrou numa festa. Enfim, vai lá e ouve o nosso primeiro episódio, que inclusive quem começa a seguir
o podcast tenha o costume de ouvir esse episódio por ser o primeiro e talvez por ser o Central do Brasil, enfim. Ou talvez porque o Igor seja muito conhecido e eu que não estou sabendo. Mas fica aqui a gratidão a esses dois grandes amigos, esses irmãos que a vida me deu. É meio clichê falar isso, mas é verdade. E eles sabem disso. Vai funcionar assim, eu vou recomendar para eles alguns filmes com base no que eu sei que eles gostam, ou até mesmo para desafiar um pouco a obviedade do gosto deles por filmes. Pro Igor, que aí eu trouxe o Central do Brasil, eu vou recomendar também um filme nacional chamado As Duas Irenes. Eu assisti esse filme é de 2017, mas eu assisti ele durante a minha pesquisa para o mestrado, porque não vou falar aqui do meu mestrado, que eu preciso de 40 minutos para desenvolver, mas basicamente eu tentei analisar 15 fotografias da coluna Mercado Aberto, que é uma coluna que tinha no jornal Folha de São Paulo. São retratos de empresários ou executivas, analisando a linha tênue entre o jornalismo e a arte nestes retratos que foram feitos aí para uma coluna sobre economia, empresas e tudo bem. Por conta disso, eu usei informações sobre o quadro Las Meninas, do Diego Velázquez, que foi um pintor espanhol e pipipi. E toda essa volta para falar que em determinado momento do filme se menciona Las Meninas. E por conta disso eu fui assistir As Duas Irenes. A história é a seguinte. Tem essa menina chamada Irene, uma das duas Irenes, e ela descobre que ela tem uma irmã da idade dela, também chamada Irene, porque o pai dela pulou a cerca, o pai dela é interpretado pelo Marco Rica, e elas têm que conviver, porque, enfim, acontece uma tragédia, elas têm que conviver, e são as duas Irenes do título. Então, não é um filme pesado, não é um filme que vai pesar a mão na discussão sobre infidelidade, é a tradicional família brasileira, tá? Não vai ficar muito nisso. Mas essas discussões, essas contextualizações vão aparecendo ali na história. Então, vale a pena. As Duas Irenes eu gostei muito. Achei um filme muito bonito. E é gostoso recomendar filme nacional. Porque às vezes a gente fala, aparece aqui no meu feed, nas minhas indicações do streaming que eu gosto, aparece muito filme. Não é nem filme internacional, né? É filme dos Estados Unidos. Então é legal dar uma mesclada. Não tenho nada contra a gente assistir filme estadunidense. Tem muita coisa boa. Aliás, nessa lista aqui vai aparecer muita produção de Hollywood. Mas é gostoso dar essa mesclada. Sempre que eu posso aqui no podcast, eu faço questão de falar, porque tem muita coisa boa. E eu mesmo me obrigo, já falei disso inclusive no episódio passado, me obrigo a buscar essas referências daqui, não por uma questão de cota, não é isso, mas é porque a gente tem muita coisa boa. A questão é a distribuição, não chega até a gente. E o streaming aí acaba facilitando muita coisa, né? O próprio... E isso eu preciso tirar o chapéu. Eu tenho as minhas críticas ao streaming, já falei de algumas delas aqui ao longo dos episódios. Dos mais de 60 episódios nesses 4 anos, tenho as minhas críticas sim, mas eu preciso tirar o chapéu. O streaming, ele ajudou a popularizar o cinema sul-coreano, ele ajudou a resgatar o documentário e a tornar popular o documentário. Mas seja por conta do true crime, ou seja por conta de um estilo dentro do documentário. Tudo bem, gente, mas as pessoas estão consumindo mais documentário. E isso é um fenômeno muito interessante para quem gosta de cinema, e você parar para pensar nisso, é um fenômeno muito interessante. E o streaming tem essa vantagem. No caso do filme As Duas Irenes, tá disponível na Netflix. Então tá fácil aí pro Igor ou você que conseguir assistir. Você que quiser... Você que querer, você pode também assistir este filme muito bonitinho. Vou estar recomendando para a Dani
um filme da Daniele Figueiredo, que veio aqui no episódio número 4 para falar sobre Cisne Negro, que é um filme que eu associo muito com ela, porque eu acho a Dani muito parecida com a Natalie Portman. Não sou o único que acha isso. Ela acha que não tem nada a ver, né? Ela acha que é um elogio muito alto. Tudo bem, Dani. Tá tudo certo, gata. Vai ficar tudo bem. Mas não sou o único que acha isso. E além dessa questão da aparência, né? Que, porra, é uma puta de elogio, né? Alguém te comparar com a Natalie Portman. Também tem o fato que a Dani foi a um aniversário meu, que eu sempre faço festa fantasia e tal. Aliás, sempre que eu faço festa é a fantasia. E a Dani foi de Cisne Negro e ganhou a competição, porque ela realmente estava muito, muito bem, assim, não só a roupa, mas principalmente a maquiagem. Então associo a Dani com Cisne Negro, foi uma conversa muito legal, é um episódio muito bom. É o nosso episódio número 4. Eu vou recomendar pra Dani um filme que eu tenho quase certeza que ela não assistiu. E foge um pouco, não foge tanto do gosto dela não, mas talvez não é tão óbvio. Se chama Sideways, Entre Umas e Outras. Esse filme, ele é dirigido pelo Alexander Payne, que é um diretor que tem muitos acertos na carreira. Inclusive os Rejeitados, que estava indicado ao Oscar do ano passado. Aqui no Sideways ele conta, é um road movie, né? Então os personagens eles pegam a estrada pela estrada e eles vão visitar vinícolas lá nos Estados Unidos. E é uma coisa maravilhosa, é uma história gostosa. Um deles está prestes a se casar. O elenco é muito bom. Tem a Sandra Oh, que é uma atriz queridinha, né? E merece muito esse amor que a gente tem por ela. Acho que foi o primeiro filme que eu assisti com a Sandra Oh, pelo menos que eu me lembre. E tem o Paul Giamatti, que é um dos meus atores favoritos. Ele está, não por uma coincidência, ele está também nos Rejeitados, né? Ele é o ator principal do filme, inclusive. E aqui no Sideways também foi a primeira vez que eu vi Paul Giamatti. É um cara que... Eu assisti esses dias, vocês sabem que eu gosto muito da Isabella Boscov, né? Aliás, quem não gosta, né? E eu assisti uma entrevista dela com ele por conta do filme Os Rejeitados. E, gente, ele pareceu tão simpático. Ele podia estar atuando, sim, ele é ator, né? Ele faz essas coisas. Mas, não sei, passou uma verdade, passou uma transparência, assim, de uma pessoa simpática. Bom, Sideways é um filme de 2004, ou seja, tem mais de 20 anos. E, pra mim, algumas discussões, algumas conversas continuam muito atuais. Eu estou com vontade de espirrar, mas eu vou dar uma segurada. Pelo menos até comentar que Sideways está disponível no Disney Plus. Então, Dani, se você tiver aí a assinatura do Disney Plus, assiste. Se não, arranja uma, gata. Ai, vou recomendar agora para uma pessoa que ainda não veio aqui ao podcast, mas está convocada. Priscila Guzmão, talvez a nossa fã número 1. Talvez, não sei, vamos ver. Pode ser. Pri, eu gostaria muito que você viesse. Eu sei que a sua vida é muito corrida. É vida de mãe, é vida de professora, é vida de leitora, que eu sei que você lê muito. Mas eu vou te recomendar um filme que, se você não viu, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Porque eu sei, a gente fala muito sobre isso, eu sei que você adora esse escritor, que é o Rafael Montes. Eu também adoro. Falta, inclusive, um livro dele para eu completar toda a minha coleção neste álbum de figurinhas chamado Rafael Montes. Uma Família Feliz é um filme do ano passado, que adapta esse livro com o mesmo nome. E está disponível aí no Telecine. Acho que já falei muito sobre ele aqui. Tenho minhas críticas, sim. A escolha do elenco. Mas ainda assim, visualmente é muito gostoso de ver como eles adaptaram algumas situações do livro. Não posso entrar em detalhes porque as histórias do Rafael Montes, não digo que todas, mas a maioria, porque ainda me falta um livro, a maioria tem essa questão do plot twist, né? Não posso comentar muito, mas eu acho que você vai gostar. Priscila Guzmão, já falei aqui também, ela era amiga da minha irmã, e é uma amiga que eu roubei por conta do nosso amor por livros, e inclusive amor pelo Rafael Montes.
A Priscila não pode, por muitos motivos, dar em cima do Rafael Montes. Eu também não poderia, porque acho que ele é comprometido, mas gostaria porque sou apaixonado. Mas independente dessa brincadeira, de dar em cima ou dar embaixo, os livros desse homem são todos bons. Não teve nenhum que eu falei, meia boca. Não teve, até agora não teve. Falta Uma Mulher no Escuro, vamos ver. Mantenho vocês informados. Depois eu vou recomendar para alguém que já veio aqui e veio falar sobre Pequena Miss Sunshine. Kelly Laenia foi a minha chefe e depois virou minha amiga. Kelly e eu passamos por grandes sufocos nos 2 anos em que trabalhamos juntos e sobrevivemos a essa experiência. E foi depois de um tempo você vê que é uma experiência muito enriquecedora, né? Porque dessa época eu guardo um carinho enorme por ela, pelo Thiago, pela Vanessa, pessoas que eu conheci nessa época e até mesmo levei um amigo, o Robertinho, para trabalhar lá. Indiquei, né? Não levei porque a gente não tem esse poder, mas indiquei o Roberto para trabalhar lá e foi uma experiência maravilhosa, apesar de todas as dores. A parte maravilhosa foi a parte de criar e recriar essas conexões. Kelly falou sobre Pequena Miss Sunshine, que é um filme maravilhoso, a trilha sonora é linda, a história é tocante, as atuações, grandes atores, belas atrizes, e belos atores e grandes atrizes. Então eu vou indicar para ela também um filme de família, que é uma animação da Netflix, chamada Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É um filme até que recente, 2021, foi indicado ao Oscar aí de melhor animação. E conta exatamente o que o título promete, a história da família Mitchell e a revolta das máquinas. A inteligência artificial, os robôs, eles tomam o poder e a família Mitchell tem que sobreviver e até mesmo tentar derrubar este império. Tem 2 coisas que me chamam muita atenção e que me justificam essa sugestão. Uma é a questão da inclusão, porque não é tratado de uma maneira pesada, não é tratado de uma maneira tão pedagógica assim, mas na simplicidade e na naturalidade, que é muito importante, é sim mostrado que uma das pessoas dessa família é uma pessoa LGBT. Minha voz até falhou aqui, mas eu não tô emocionado não. É a idade mesmo. Isso é uma coisa, e outra coisa é que tem um pug que é muito importante para a história. Esse pug, ele... Enfim, como todos os pugs, ele é lindo. E eu sei que a Kelly também ama cachorro. Então, Kelly, assista a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas e depois me fala. Vou recomendar também para uma pessoa que está convidado, mas não veio ainda, porque tá me enrolando, mas eu não vou pressionar nada, tá, Elidio? Elidio Ocano, um grande amigo, também um ex-colega de trabalho, e virou um grande apoiador aqui deste podcast, e uma pessoa que tem um senso de humor muito parecido com o meu. Descobrimos esses dias, estávamos num evento e descobrimos que eu moro e ele morou no mesmo prédio que eu moro. Ficou confuso, né, o jeito que eu falei, mas enfim. O ano tá começando, eu tô um pouco lento. Elidio, eu vou te recomendar um filme que provavelmente você já assistiu, mas eu revi faz pouco tempo. E achei ele tão atual, achei ele tão rico, que é o Show de Truman, do Peter Weir. Acho que é assim que se fala. Weir. Esse filme está disponível no Telecine, vocês sabem, ele é um filme estrelado pelo Jim Carrey, que é um dos meus atores favoritos. Acho que o Jim Carrey, a gente pode aqui fazer um episódio e questionar várias das afirmações dele. Ele é um cara polêmico, ele é um cara que tem várias questões pessoais, mas ele já provou, inclusive mais de um episódio aqui do podcast, ele foi mencionado, ele já provou que é um bom ator, tanto na comédia quanto no drama. Tem o Número 23, que é um filme de suspense maravilhoso com ele. E esse aqui, o Show de Truman, conta a história de um cara que, literalmente, desde o nascimento dele até a fase adulta, que é onde o filme mais foca, ele é televisionado. É um reality show. E tem umas discussões, de novo, sem pesar a mão, sem pesar o clima. Tem algumas discussões sobre o que é o consumo, o que deveria ser consumido ou não. E tem
passa, pelo menos pra mim, né? Cada um absorve de um jeito, mas assim, passa por alguns debates sobre fake news, sobre o poder da imagem, sobre verdade ou mentira, sobre fantasia, sobre espetacularização. Então, Elídio, meu querido, enquanto não temos a chance de ter a sua visita aqui na Barra Funda mais uma vez, digo mais uma vez porque você já morou aqui, a gente fica aí com essa dica para você. Show de Truman, fácil de encontrar no telecine mais perto aí da sua casa. Para Letícia Spinardi, que é uma amiga desde a época da faculdade e que veio aqui no episódio 6 para falar sobre filme, na verdade para falar sobre um filme que é Chefe, e ela aproveitou e trouxe várias outras dicas aí de filmes que tratam de gastronomia, eu vou recomendar A Substância, que é um filme que já está disponível aí no MUBI, é possível de assistir. Lê, eu não sei se você já viu, se você viu no cinema, eu já assisti esse filme 2 vezes e eu amei. De novo, várias discussões aqui, nós estamos falando de um filme de terror, de body horror, né? Então tem muita cena gore, tem muita cena grotesca, mas é intencional para provocar um pouco desse incômodo. E o filme consegue isso de uma maneira brilhante. Demi Moore está maravilhosa. Muito bom ver a Demi Moore estrelando um papel relevante de novo. E o filme tem uma produção visual que eu respeito muito, porque ele é plástico, né? O filme, ele não finge que aquilo não é um filme. Tem muitas cenas que é como se tivesse uma legenda escrita assim: isto é obviamente um cenário, porque também se passa num cenário de televisão, mas mesmo dentro do apartamento dela, você tem tudo bastante pensado, sabe? Tá tudo no lugar que a diretora gostaria que estivesse. Acho isso maravilhoso. A Substância está disponível no MUBI e espero sim que esteja indicado a melhor roteiro original e melhor atriz, desde que a Demi Moore não tire uma vaga da Fernanda Torres. Já falei isso no episódio passado. Depois eu vou recomendar para a Júlia Longo, que está no Brasil, mas não está mais no Brasil. Está visitando, mas não está mais morando. Júlia, no episódio 13, ela veio falar sobre um filme cubano chamado Memórias do Subdesenvolvimento. Não é um filme fácil, não é um filme gostosinho de assistir, no sentido de que você vai assistir sem prestar muita atenção. Não é esse tipo de filme, mas é um filme muito importante, inclusive do mesmo diretor de Morango e Chocolate. Vou recomendar para a Júlia um filme argentino, já que ela trouxe um filme cubano. Vou me atrever a pegar um filme aí de Los Hermanos, chamado O Clã. É um filme de 2015 que eu assisti enquanto eu morava lá em Buenos Aires. E eu não sabia, pois não sou argentino, estão chocados com essa informação. Eu não sabia deste crime de uma família que tinha, se não me engano, uma padaria. E essa família era, na verdade, uma família de sequestradores. Isso não é um spoiler, porque isso está na sinopse, isso está no trailer. E aparentemente foi uma história muito comentada no mundo todo. É muito bem feito, mas obviamente ele tem gatilhos se você já passou por uma situação parecida ou se você gosta de ir à padaria. Recomendo que assistam O Clã. Ele também está disponível no Disney Plus. Depois eu vou recomendar para uma pessoa que também não veio e não vai vir. Ele já falou que não vem porque não quer, ele é contra este podcast, embora ele ouça sim todos os episódios e depois venha me comentar detalhes que às vezes eu nem lembrava, porque ele está ouvindo episódios antigos, né? Tadeu Shimamoto, espero ter falado certo o seu sobrenome. Eu sei que você gosta muito do Corrida das Blogueiras, que é um reality show criado aí pelos meninos do Diva Depressão, né, o Edu e o Fi, e também pela Dia TV. Nós amamos esse reality show, a gente fala muito sobre isso. Está rolando aí a temporada All Stars, né, que eles chamam de Uma Nova Chance, que é a temporada número 6.
E o Tadeu e eu estamos acompanhando. O Lucas, o marido do Tadeu, também está acompanhando. Então a gente troca muita figurinha sobre isso. E é muito bom, né? Quando você assiste uma coisa e um amigo começa a assistir também. Eu sei. Eu devo muito isso, inclusive, para alguns amigos que assistem coisas muito diferentes do que eu costumo assistir. E aí eu sinto que eles querem comentar comigo. Eu também gostaria de comentar com eles, mas enfim. Tenho aí um podcast para criar. Tadeu, por que você gosta do Corrida das Blogueiras? Eu vou te recomendar um filme argentino, um outro filme argentino aqui na lista, chamado O Que Você Faria. É um título em português muito ruim, mas muito ruim, porque o original, o original se chama El Método. Por que não chamaram de O Método? Porque já tem aquele outro filme lá que conta a história do Freud? Não pode ser, né? Ou então coloca assim, O Método. Esse é outro filme. Coloca um subtítulo, sei lá. E a gente sabe que pode repetir nome de filme, né? A minha crítica é sempre assim. Por que vai, então, numa linha muito diferente do original? Quando a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos fizeram uma peça baseada nessa história, eles chamaram de O Método. Enfim, por que não, né? Enfim, vou baixar um pouco a guarda aqui e vou só elogiar porque esse filme ele me chama muita atenção. O Que Você Faria conta a história de um processo seletivo numa empresa onde os candidatos não têm recrutador. Eles têm que fazer algumas provas, tipo Jogos Mortais, mas não chega a ser tão sangrento assim. E eles são eliminados depois de cada prova. É bem uma ideia de reality show. Nós não sabemos quem é o recrutador ou recrutadora, mas essa pessoa está entre eles, fingindo ser um dos candidatos. E eles vão recebendo aí missões ou perguntas para poderem ser avaliados. O filme está disponível na Netflix. Olha que bom. Eu vou indicar também para o Júlio Delor, que foi um cara que é difícil falar sobre o Júlio sem puxar um pouco de poesia, sem dar uma filosofada, porque ele é essa pessoa filosófica, poética, um cara maravilhoso que eu tive a honra de chamar de colega de mestrado e que eu tenho aí o privilégio de chamar de amigo, porque toda vez que a gente se encontra é uma conexão muito bonita e eu aprendo muito, muito com o Júlio, principalmente essa qualidade que ele tem, que é tão rara hoje, de ouvir, de escutar as pessoas e de conseguir conectar coisas improváveis. Digo isso porque no episódio que ele está aqui no Conversa do Cinema, é o episódio 15, e ele fala sobre O Preço da Manhã. É um filme de ação, né? Um filme quase um thriller, né? Tem aí a Amanda Strauss e tem o Justin Timberlake no elenco. Não esperava que o Júlio trouxesse um filme como esse. Mas as reflexões que esse cara consegue tirar são maravilhosas e justifica muito ele estar aqui nessa lista. Principalmente depois de um ano, né? No ano passado ele lançou o livro Sedução Algorítmica. Se você tem interesse nessas reflexões sobre a internet, a maneira como a gente lida com o digital, a tecnologia, esses tempos fluidos, pós-modernos, hipermodernos, a nossa vida cotidiana orientada por dados, eu te recomendo comprar esse livro Sedução Algorítmica. Você jogar aí na internet, no Google, né? Tem Google aí na sua casa? Então coloca aí o livro Sedução Algorítmica do Júlio Delor e eu acho que você vai gostar muito. O Júlio traz alguns filósofos e pesquisadores que são referências muito grandes para quem fez mestrado na Casper Libero. Inclusive, na contracapa do livro tem a nossa orientadora Simonetta Persichetti, e é muito emocionante ver as palavras da Simonetta sobre o livro do Júlio. Fiquei com ciúmes? Não fiquei. Fiquei feliz? Muito feliz, porque é um grande amigo, uma pessoa muito querida e que merece todos os bons frutos das boas sementes que ele planta.
Júlio, pra você eu vou recomendar um filme que talvez você já tenha assistido. Se você não viu, eu acho que você vai gostar de O Palhaço. Filme dirigido e estrelado pelo Selton Mello. Tá disponível no Telecine e na Netflix, ou seja, não tem como não achar. Tudo bem, se a gente tivesse pessoalmente, talvez o Júlio viesse com uma grande reflexão de por que ele não tem nem o Telecine nem a Netflix, mas aí é uma outra história. A gente tem que convidar ele para um outro episódio para fazer esse tipo de pergunta. No Palhaço, a gente sabe, né, o Selton Mello faz esse palhaço chamado Benjamin, que está aí em crise de identidade, e ele tenta se afastar um pouco do circo, assim. E aí me faz lembrar, acho que eu falei, não tenho certeza, mas eu acho que eu falei disso no episódio sobre 5 filmes do Selton Mello. Me fez lembrar daquela frase do Saramago: a gente precisa sair da ilha para enxergar a ilha. E aí eu acho que o Palhaço tem muito disso. Eu hoje peguei a estrada, fui até a cidade de Aparecida, também conhecida como Aparecida do Norte, mas o nome oficial da cidade é Aparecida. Fica aí como curiosidade / informação para você. Peguei muito trânsito, né? Fiquei pensando um pouco sobre isso de se afastar e se aproximar de família, de amigos, de empresa ou / emprego, para você poder perceber aquilo que está te fazendo mal e você refazer aquela escolha de voltar. Isso é muito bonito, né? Eu não estou dando spoiler sobre o Palhaço, mesmo porque não é o tipo de filme que você está esperando o final para ter uma ideia sobre o filme. Não, é toda a trajetória deste palhaço chamado Benjamin. É muito bonito, o filme é muito maravilhoso e eu acho que, assim como eu, você vai se identificar. A minha próxima indicação vai para Carol Vaz, minha amiga querida, que está convocadíssima para vir aqui. E também fica nessa de, não vou porque não entendo quem é o maquiador que levou o Oscar de 2015. Nem a gente, querida, nem a gente. A gente quer mais fofocar e saber de você. Eu ia te indicar um filme de terror chamado Identidade, que é um filme de serial killer, de um grupo de pessoas que está preso num motel de beira de estrada e tal. É um filmaço, mas eu só não vou fazer isso porque tem que alugar. E eu acho que se você alugar e não gostar do filme, vai sobrar pra mim. E eu não tô querendo conflito agora no começo do ano. Tô fugindo de conflito, tá? Então, te voy não é nem... É bem na fronteira, né? Não é nem em português, nem em espanhol, nem muito pelo contrário. Eu vou indicar pra você, Carolzinha, O Quarto do Pânico. É um filme de suspense de 2002... com a Judy Foster fazendo o papel de uma mulher recém-separada e a filha dela, interpretada pela Kristen Stewart. Elas se fecham num quarto do pânico, que é um quarto, uma sala, um /quarto, /cômodo, alguma coisa assim, de segurança dentro de uma casa de gente rica. E elas fazem isso porque alguns caras estão invadindo a casa delas. Só que o que os caras querem está dentro do quarto. E aí uma delas tem claustrofobia e tudo bom. E eu não vou contar mais nada. É um filme antigo, talvez você já tenha assistido. Mas é um filme muito bom. Inclusive quando a gente revê, você começa a prestar atenção em algumas coisas que mostra que o David Fincher, que é o diretor, né? O mesmo diretor de Seven, é o mesmo diretor de... que mais? House of Cards. Eu ia falar La Casa de Papel, não tem nada a ver. House of Cards, Felipe, para de ser burro. Mostra, assim, o cara é um bom contador de histórias. E é isso que a gente precisa numa boa direção. Então fica aí a dica, O Quarto do Pânico. Dá pra assistir onde? Dá pra assistir no Max. E se você assistir, vem aqui vem aqui depois gravar um episódio, tá? Estamos te esperando. Para a nossa convidada do episódio 35, chamada Ana Paula Oliveira, que veio aqui falar sobre Tarantino, e é um episódio que eu queria muito fazer com ela, porque sei que ela ama muito Tarantino. Eu vou recomendar algo que não tem nada a ver com Tarantino, mas nada a ver, só que tem a ver com algumas das nossas conversas sobre a vida. Sem entrar muito em detalhe aqui, eu vou recomendar para Ana
o filme A Garota Ideal, de 2007. Aliás, tem um episódio aqui chamado Ryan Gosling é a minha garota ideal. Esse episódio é sobre esse filme, que conta a história desse rapaz. Eu adoro falar rapaz. Este rapaz que mora na garagem do irmão e da cunhada, e que de uma hora para outra, ele é muito tímido, ele é muito fechado, e de uma hora para outra, ali naquela cidadezinha muito pequena, quase um vilarejo, ele compra uma dessas bonecas do sexo. Não é uma boneca inflável, mas essa boneca de látex, né? Acho que é de látex. Enfim, essa boneca que ela já vem toda prontinha, você não precisa assoprar. E ele se apaixona por ela. Só que ele apresenta ela como um ser humano, como uma enfermeira, uma religiosa que se acidentou, então por isso ela está na cadeira de rodas. E aí as pessoas vão conviver com essa situação, meio sem saber o que fazer, né? Até que uma médica da cidade, que é interpretada pela Patrícia Arquette, ela fala que ele só vai se curar quando as pessoas aceitarem essa mulher criada por ele como verdade. E, gente, o filme é lindo! É um dos meus filmes favoritos! Eu não gosto muito de revelar o meu ranking aqui, mesmo porque é um ranking em metamorfose ambulante, mas esse filme, ele é muito tocante. Eu recomendo demais. Ele tá disponível no Prime Video, então acho que você vai gostar. Ele é um filme independente, ele é um filme canadense, ele chegou a ser indicado ao Oscar, e ele é um filme aí de 2007, então você vai ver um Ryan Gosling bem mais novinho e de bigode. Foi nesse filme, inclusive, que eu me apaixonei pelo Ryan Gosling. Acho que é a penúltima indicação desse episódio, que já tá bem maior do que eu imaginei. Eu não gosto de fazer episódio longo porque fica ruim de editar, mas eu adoro porque a gente solta o verbo, né, gente? Esse episódio é nosso, a gente faz o que a gente quiser. No episódio 41, a gente recebeu pela primeira vez a Laís Cocumai, que é uma amiga / colega de trabalho. E a Laís trouxe várias referências. Engraçado que a Laís, ela é esse tipo de pessoa que fala assim: mas o que eu vou falar? Eu não sou que nem vocês. Eu não sei nome de diretor, eu não sei ano em que o filme foi lançado. E a Laís trouxe referências maravilhosas de cinema, da história da vida dela com o cinema, com esses filmes. E esse podcast é sobre isso. Ele não é sobre a questão técnica. Ele não é sobre as influências do sul da França no cinema depois dos ataques de 11 de setembro. Não é sobre isso. A gente não vai nessa linha. Obviamente a gente acaba mencionando uma teoria ou outra, ou uma questão técnica ou outra, mas o meu objetivo aqui é saber quais são os seus filmes favoritos. É só sobre isso. E tudo que vem aí na rabeira é lucro. Para Laís, que deve voltar, inclusive, num episódio muito em breve, e eu estou colocando isso daqui para ficar registrado e dar uma pressionada, porque ela já está me enrolando aí tem mais de 6 meses, eu vou recomendar um filme, eu acho que ela nunca assistiu. Laís, o filme se chama Garota do Trem. Por que eu estou te recomendando? Primeiro, porque ele é bom. Segundo, porque é fácil de achar, tem no Prime. Terceiro, porque é um suspense que conta a história dessa mulher interpretada pela Emily Blunt, em que ela faz um trajeto aí para trabalhar literalmente no trem, e eu sei que você e eu, nós vamos para o trabalho de trem. E a Emily Blunt, a personagem dela, vê uma cena pela janela de uma casa e ela começa uma investigação particular sobre aquilo que ela acha que viu ou que ela viu. Aí tem que assistir o filme para ter certeza. Um outro motivo que me faz indicar este filme para você é que tem a Lisa Kudrow. E eu não vou falar muito mais sobre isso, mas eu quero depois saber a sua opinião sobre a participação da Phoebe de Friends neste filme. Para terminar, eu vou indicar aqui para a nossa convidada do episódio 40, chamada Ana Cristina Silva. Ana Cristina Silva ou Ana Cristina da Silva? Só um minuto, nós estamos procurando. É Ana Cristina Silva, se eu não me engano. Pelo menos aqui é o título do episódio 40. Cris, fala se tem o da Silva que eu já corrijo. Vou indicar um filme que não é um filme nacional, mas tem aí um dos nossos maiores atores, que é o Wagner Moura. Guerra Civil
Eu acho que é um filme do ano passado. É um filme do ano passado, é um filme bem recente. Inclusive, quando eu assisti com a Dani, e eu achei até que pudesse aparecer aí no Oscar. Wagner Moura? Será? Acho que não, né? Acho que é sonhar demais, né? Vamos focar aqui na Fernanda Torres. Mas eu gostei muito porque ele fala sobre polarização política, ele fala muito sobre jornalismo, muito sobre poder da imagem, da fotografia, no fotojornalismo principalmente. E tem grandes atuações aí do Wagner Moura, da Kirsten Dunst, e tudo bom. Inclusive a menina que faz... Olha que legal. A menina que faz a jovem jornalista cheia de ideais e que entra ali na caravana do Wagner Moura e da Kristen, ela é a menina que faz Alien Romulus. Ela é a atriz principal. Cris, eu gostei muito. Se você já assistiu, vamos tomar um café e vamos marcar aqui em casa, eu, você e seu marido. E eu vou deixar o microfone ligado e eu vou fazer algumas perguntas pra vocês sobre filmes, tá? Filmes de casais nerd. Filmes nerds de casal ou filmes de casais nerds? Não sei. Vamos descobrir isso juntos. Vamos tá marcando? Então, ó, tenta assistir Guerra Civil. Tá disponível no Max. E é um filmaço. Eu adorei fazer esse episódio, fazer essa lista, intimando algumas pessoas a voltarem, convidando algumas pessoas para estarem aqui pela primeira vez. Você deve ter percebido que o áudio está um pouco melhor. Eu queria publicamente pedir desculpas, porque eu estava gravando de uma configuração errada. Porque eu sou um imbecil. É isso, eu sou um imbecil. Mas eu também não sou dessa área do áudio. Sou da imagem. Eu tô aprendendo e acho que isso é muito bom. Foi muito bom fazer estes 63 episódios com vocês, agora 64. E em 2025 teremos mais. Tenho aí algumas ideias, vamos ver se eu as coloco em prática. Elas estão inclusive na minha resolução de ano novo. Você fez a sua? Eu fiz algumas. Algumas têm a ver com a minha saúde, né? Melhorar a minha alimentação. Outras têm a ver com metas de livro e de filme. Eu tenho metas de filme para assistir no cinema. E aqui eu posso falar, porque esse podcast é sobre isso, tá no título. Eu tenho que assistir esse ano 2 filmes no cinema, na sala de cinema por mês. É pouco, mas é bastante. Porque teve mês, o ano passado, que eu vi 0. Teve mês que eu vi 5, porque só no carnaval, no dia do carnaval, assisti 3, né? E aí na época de Oscar, com certeza eu bato essa meta tranquilamente, fico até com uma gordurinha. Ah, mas nos meus KPIs de 2025, nas minhas resoluções de ano novo, eu não posso acumular. Então assisto 2 no cinema, beleza, mission accomplished, e aí vamos para outra meta. Vamos ver, acho que vai ser bom. Tenho várias outras metas aí. E as que estão relacionadas ao podcast, além do cinema, além de assistir filmes, são coisas muito legais. Eu espero de verdade conseguir transformá-las em realidade. Em breve eu volto para comentar. Em breve eu volto com alguns desses convidados que foram intimados aqui com muita delicadeza, gentileza e verdade. E até uma certa urgência. E eu desejo para você, para sua família, para todos que estão aí ao seu redor, um ótimo 2025, que seja infinitamente melhor do que 2024. A gente merece, a gente precisa, e em se tratando de filmes, nós estamos aqui. Um abraço e feliz ano novo.